Hoje com o pastor Joseph Prince. Para que o mundo saiba que há uma resposta, amém? O mundo clama e geme por ele, eles estão clamando pelo pão da vida porque estão famintos. Eles estão sedentos e estão clamando pela fonte de água viva e não conhecem. Somos abençoados porque o conhecemos. Vamos compartilhar isso. Amém? Isso nós chamamos de evangelho. Queríamos ter mais espaço para trazer todos os pastores e aqueles que estão famintos. Agora estamos tendo uma pescaria que está rompendo as redes e temos que chamar os outros barcos. Amém? Eu não creio que há nenhuma competição entre ministérios. Precisamos uns dos outros nesses últimos dias da revolução da graça. Amém? Deus está restaurando o evangelho de novo no mundo. E o evangelho não é aquilo de fazer o que é certo para receber o certo ou fazer o que é errado para receber o errado. Mas sim, você recebe o bem que não merece porque Jesus recebeu o mal que você merece. Amém? Ele carregou seus pecados, então não tem mais problema entre você e Deus, porque ele levou sobre si os nossos pecados e Deus o enviou com este propósito, porque Deus nos ama. Temos que restaurar o evangelho, temos que pregar o evangelho. Muitas vezes eu escuto outras mensagens e não falam do evangelho, mas no final do culto eles pedem dinheiro para ajudar a pregar o evangelho. Que evangelho? Eu não ouvi o evangelho. Aplique o seu dinheiro no evangelho. Amém? Não falo deste ministério, mas todos que pregam o evangelho, assegure-se de que seu dinheiro está em solo fértil. A semente em solo fértil produz. Amém? Então vamos agora mesmo às escrituras que temos para hoje. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Número 1, aqui não está falando de ir para o céu ver Jesus. Não está falando de ver Jesus fisicamente. Está falando da revelação que eu e você temos quando vemos. Ah, vejo o Senhor. Eu vejo como Ele é formoso. Sabe que é necessário uma condição chamada santidade para poder ver isso? E às vezes precisamos reservar um tempo porque estamos tão ocupados, estamos tão cheios de responsabilidades e prazo de entrega de certas coisas e também telefonemas, e-mails que você deve verificar, sabe? E no final do dia, você vai até uma sepultura ou alguma coisa assim, você vai ver uma senhora que checou todos os seus e-mails, ela sempre retornava as ligações, mas agora ela está ali, no final de tudo. Sabe, por isso viva bem a vida, a sua vida é muito preciosa. Sim, seja responsável, mas não esteja preso por algumas coisas. Sua vida é preciosa. Jesus disse, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Amém? Então o que é esse ver? É como, uau, eu vi o Senhor. Você lê a palavra e vê o Senhor. Amém? Você vê o Senhor na história de Davi. Uau! Seu coração se aquece, tem a experiência de Emaús. Isto é a graça chegando a você. Amém? É o que quer dizer, sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós queremos paz com todos os homens, certo? Amém? Você quer isso, certo? Você não quer guerra, você não quer inimizade, não quer batalha. Você quer paz. E aqui também você quer santidade. Aquele estado onde você, sabe, é capaz de alcançar a visão do Senhor. E o que você faz? Você deixa de lado as suas responsabilidades e reserva um tempo. Faça isso de manhã e tenha um tempo com o Senhor. Não deixe ninguém te parar. Talvez você precise até mesmo viajar sozinho. Eu tenho que viajar para ser efetivo, ser um bom trabalhador, também ser um marido amável e também um bom pai. Eu preciso viajar. Não tenho tempo para a palavra? Eu preciso de pelo menos um dia. Passe um tempo com o Senhor e quando você voltar, você vai ser um bom pai. Amém? Um marido mais amável. Irmãs, permita que seu marido faça isso. Mas talvez nem tenha que viajar, só aprenda a priorizar a cada manhã. Este é o momento. Depois do almoço, ninguém me incomode, o diabo vai tentar parar isso. De repente, você vai receber a ligação que nem esperava, você também vai ter algumas distrações e tudo mais. Não deixe que o diabo te tire de um lugar de Maria para o lugar de Marta. Amém? Saiba que os ouvidos abertos é o que Jesus valoriza, como Maria. Coração aberto e ouvidos abertos. Não mãos ocupadas e pés de um lado para o outro. Ouvido, coração, não. Ok, ele disse uma coisa só é necessária, ele ama isso. Não quer dizer para não fazer nada, de fato. Quando você abre o coração e o ouvido, você vai fazer a coisa certa na hora certa, como Maria fez. Ela ungiu Jesus na hora certa. As mulheres no dia da ressurreição foram tarde demais. Ela fez na hora certa. Amém? Então, seguir a paz com todos. Nós queremos santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E a Bíblia então diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado, diligentemente, em outra versão, de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura. Então, antes de qualquer raiz de amargura, alguém está se privando da graça de Deus. Antes de ver os bezerros de ouro, Israel tinha se privado da graça de Deus. Aos pés da montanha, do Monte Sinai. Olha bem, tinham a graça, eles não eram perfeitos. A definição de graça é favor imerecido, como merecemos. Mas quando saíram, Deus abriu o mar vermelho para eles. Eles não mereciam, Deus deu de graça. Foi uma aliança de graça. Amém? Murmuraram, reclamaram. Deus deu para eles água da rocha seca. Aleluia. Para matar a sede. Reclamaram, Deus deu a eles maná do céu. Amém? Pela graça, pela graça, pela graça. Mas olha, antes de vermos amargura na vida de alguém, ela se priva da graça de Deus. Sim, até na igreja New Creation. Você vê alguém com a raiz de amargura e por elas muitos se contaminam. Você ouviu isso? Pois quando essa tal de raiz de amargura brota no coração, não só traz problema para si mesmo, mas contamina muitas pessoas. Principalmente esse mundo de mídia social onde vivemos, colocam a amargura ali. E aqueles que leem ficam contaminados. Ah, realmente? Ah, realmente? Essa pessoa fez essa coisa? Essa pessoa fez aquilo? Você se contamina porque leu essas coisas. E a morte na panela. Que você está lendo? A morte na panela. Falei para a minha esposa esses dias que tem muita morte lá fora, até nos ensinamentos para crianças que não são centralizados em Cristo. Cuidado com o que o seu filho está assistindo, não o abandone, eu sei que isso é muito bom. Só colocar um iPad na frente dele, uma TV na frente dele, você precisa saber o que ele está assistindo. Você precisa saber qual é a censura daquele show, precisa ver quais são os limites que estão sendo ensinados. Não o deixe sozinho. Seu filho é muito precioso para deixar que o mundo, que não quer saber dele, o educar. Você precisa saber o que ele está vendo, o que ele está assistindo. Muita bruxaria nos filmes de crianças. Tenha cuidado, amém? Pois eu creio de coração que quando você vê alguém sem santidade, amargura, certo? E a amargura é o oposto de quê? De seguir a paz. Estou certo? Mas antes de ter a raiz de amargura, sabe o que houve? Eles se privaram da graça de Deus. Mais uma vez, Gálatas 5, verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Agora, cair da graça não é quando peca. Ah, este homem caiu da graça porque fugiu com a secretária. É o que falamos. Não. Cair da graça é se separar de Cristo porque caíste da graça. Certo? Isso é terrível. Se você está enfermo, quer estar perto de Cristo. Amém? Se está quebrado, quer estar perto de Cristo. Se está deprimido, você quer Cristo, que é a verdadeira paz de Deus, para estar contigo. Estou certo? Então, a pergunta, o que separa a gente de Cristo, deste homem poderoso que tem todo o poder na nossa vida? Ah, pastor Prince, Deus pode fazer tudo, é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer você pagar o seu dízimo. Número 1. Você sabe disso. Deus não pode mentir, você sabe disso. Certo? Deus não pode mentir, algo que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Ah, Ele não faz. Não faz quer dizer, Ele pode, mas escolhe não fazer. Não, não pode. A minha Bíblia diz que Ele não pode mentir. Aí está o meu fundamento forte para confiar nele. Amém. A sua palavra é verdade. Glória a Deus. Então, antes mesmo de alguém ter amargura no coração, se você olhar lá para trás, eles caíram da graça. E como é que alguém pode cair da graça? Por tentar ser justificado pela lei e a pessoa fica separada de Cristo. Quando se justifica pela lei, você vai ter um sentimento de, sabe, eu estou bem com Deus hoje porque eu cumpri a lei. Eu fiz tudo certo. Então, você está consciente da lei. Você caiu da graça. E fica separado de Cristo. Um caso deste é o fariseu que se orgulhava da lei
e não recebeu de Jesus. E eu sei que muitos deles estavam doentes, mas não recebiam de Jesus. Mas as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores daqueles dias, recebiam sempre dele. O leproso recebia de Jesus. De acordo com a lei, não podia tocar o leproso. O leproso não tocou em Jesus, Jesus tocou no leproso. E o puro fez do impuro puro. Amém? Sabia que a lepra pode ser algo mal cheiroso. Se aproximar dele. E um estava cheio de lepra, a Bíblia diz. Jesus não só disse uma palavra, ele podia ter feito isso, curar só falando uma palavra, mesmo por distância. Jesus se aproximou dele e tocou nele. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Você ama? Bem, voltando ao assunto, ok? Seguir a paz com todos e a santificação. Então o que vai acontecer é o mesmo que aconteceu com Israel quando disse Koashe Debir Adonai em hebraico, Naaser, certo? Vamos fazer tudo o que ordenares. Isso é orgulho, isso é confiança própria. Isso é confiar na sua própria força e não tinham nenhuma. Logo depois disso, vamos ver o bezerro de ouro. Quebraram o primeiro mandamento? Quebraram. Não deviam ter feito isso, porque na verdade falaram que fariam isso antes mesmo de ouvir o primeiro dos mandamentos. Porque quando eles se orgulharam, foi o capítulo 19, no capítulo 20 ele deu os 10 mandamentos. Como você fala que vai fazer algo que não ouviu? É o homem confiando na sua força. E muitos são assim. Confiam em si mesmos. Ah, pastor Prince, não é bom confiar em si mesmo? Não, Deus quer que você seja ousado e confiar nele. O ousado sempre olha para Jesus. O que confia em si mesmo só olha para si mesmo. Eu fiz da minha forma. Não. O caminho dele é eterno. E eu te falo isso. Todos aqueles que confiam nos seus caminhos, olha para o fruto deles. Olha o final deles. Olha o resultado dessas pessoas. Amém? Quando faz a coisa do seu jeito. Faça tudo do jeito de Deus. E os resultados de Deus virão para a sua vida. Então, o bezerro de ouro, eles não queriam construir aquilo, mas caíram da graça e se colocaram sob a lei, confiaram na lei, caíram da graça, depois apareceu o bezerro de ouro. Quebraram o primeiro mandamento. E olha, aqui diz, se você se priva da graça de Deus, você vai ter raiz de amargura, certo? E o próximo verso diz, e ninguém seja, tinha nenhuma raiz de amargura e agora ninguém seja. Quando a pessoa cai da graça de Deus, vai ter fornicação na sua vida. Como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Antes de existir um fornicador ou um profano, e essa palavra aqui para fornicação, parece familiar, não? É a palavra pornos. Certo? Pornos. É a palavra para fornicação. Antes de existir a pornografia se manifestando na sua vida, antes de houver depravação sexual na vida das pessoas, foi Deus quem criou o sexo. Amém, pastor Prince. Eu queria falar isso para você, ok? Para as pessoas religiosas. Ficam com o braço cruzado olhando para mim. Deus criou o sexo. O primeiro mandamento que Deus deu para o homem foi, vai ter sexo. Deus falou a Adão e Eva, frutificai-vos e multiplicai-vos. Foi a primeira coisa que ele falou, não foi? O que eu disse? E isso incomoda muitas pessoas e Deus podia ter feito isso muito formal, sem nenhum prazer, sem nenhuma satisfação. Só faça, você quer um filho, então você vai lá e abraça um ao outro, certo? Ou bata um no outro, certo? Deus podia fazer de uma forma muito mais complicada. Você não fala nada porque você não é o Criador. Você não sabe. Mas Deus nos deu essas coisas. E o diabo vem e perverte. O diabo não tem pensamento original. Ele pega o que Deus criou e perverte isso. Homens, uma coisa que não podemos fazer: perder o bom senso. Porque o bom senso hoje em dia é um senso mau. No mundo, como alguém que te pede para comprar algo que você não precisa, o bom senso diz não, não preciso. Certo? Não, 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 obrigado, não. Bom senso. Compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para pessoas que não estão nem aí.
Então quem se importa no final da história? Certo? Aprenda a dizer não. E diga não sem sentir nenhuma culpa. Ok, vamos lá. Que nenhuma raiz de amargura e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura e mais tarde, olha isso, diz que quando, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Eu pensava que ele chorou para se arrepender, mas não achou lugar para arrependimento. Não, não é isso. A palavra arrependimento é metanoia, para mudar a mente, mudar a mente. Ele tentou mudar a mente do pai dele. Ele não conseguiu mudar a mente do pai dele. Ainda que com lágrimas o buscou. Ele queria que o seu pai mudasse de ideia, mas o seu pai já tinha dado a bênção para o seu irmão mais novo. E você também não pode culpar o pai, porque quando nós olhamos para toda essa história, nós vamos ver uma época em que ele desprezou a primogenitura. Ele vendeu aquele direito para o seu irmão por apenas uma refeição. Lembra disso? E agora o pai então dá toda a bênção para o mais novo e ele não tem mais nenhuma bênção. E o retrato ali é muito claro, que Esaú era uma pessoa amarga, quis matar Jacó, seu irmão, era uma pessoa vendida à imoralidade sexual. E nós vemos aqui que ele tinha uma tendência também a ser profano. Como você sabe que se privou da graça de Deus, que caiu dela? É possível então que um cristão caia da graça? Primeiro, Gálatas foi escrita para crentes. E disse, estáis separados de Cristo, ele está com você, mas há uma separação. Caiu da graça quem se justifica pela lei. É possível um cristão cair da graça? Sim. E como saber quem caiu da graça? Duas coisas. A pessoa vai ter amargura, vai sempre mal-humorado. Por exemplo, a esposa olha, o que aconteceu? Você era um homem que amava as pessoas e, sabe, era amável às pessoas e amava até a recepcionista, era amável até com os estranhos lá fora. Você era bondoso, ajudava as pessoas, você era generoso. Quando você está cheio da graça, é isso que você faz. Você ama as pessoas, apesar das suas falhas. Mas quando você cai da graça, fica amargo. Suas palavras são duras. É a raiz de amargura crescendo. Número 2. Dá pra ver que caiu da graça quem tem problemas sexuais. Você vê que de repente os seus olhos não param de ficar olhando, certo? E a pessoa muitas vezes chega até o ponto de cometer imoralidade sexual com alguém, com quem não é casado, e ainda começa a assistir pornografia, que é tão mal, mesmo não agindo. Então, vemos os problemas, e os pastores ficam preocupados com isso, pregadores estão falando sobre isso, veem isso nas pessoas e começam a pregar contra isso. Quando a raiz é cair da graça de Deus. Precisamos descobrir a graça de Deus. A graça é a raiz, a santidade é o fruto. Então vamos olhar bem isso. Para você entender, eu desenhei algo ontem e pedi alguém para me ajudar para que completasse o desenho, mas eu dei a ideia inicial e olha o que eu vi para que você entenda. Primeiro, Deus diz seguir a paz com todos. Depois, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Estou certo? Amém? Então, na parte de seguir a paz com todos os homens, em vez de colocar isso, o que temos? No texto que lemos, raiz de amargura. Você concorda? Raiz de amargura substitui o lugar da seguir a paz. É o oposto, não é? Certo? Em vez de paz com todos, temos a amargura, que é como atacar, machucar todos à sua volta. Santificação. No lugar disso, santificação, temos fornicador ou pessoa profana. Pornos, que são pecados sexuais. Certo? Você concorda que está no lugar da santificação, não é? E é tudo por causa de se privar da graça de Deus. É tudo porque caiu da graça de Deus. Então, a Bíblia faz o inverso. Ela faz de baixo que diz: tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura e nenhum fornicador. E isso vai anular seguir a paz com todos e santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Você vê isso acontecendo hoje? Você viu que os testemunhos que falamos das vidas transformadas ouviram sobre a graça de Deus, não ouviram sobre santidade. Deus é santo. Mas este não é o Evangelho. O Evangelho é que Deus veio ao homem com a graça. Amém.
A graça é a maior santidade que já existiu. Porque só a graça pode unir um Deus santo com um homem pecador para sempre. E é sempre baseado na obra concluída de Cristo. Amém? Então, precisamos focar em tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Como eu sei que estou caindo? É quando eu me torno consciente da lei. O que é ser consciente da lei? Você acorda e você começa o dia ouvindo sobre a lei e pensa naquilo o dia inteiro. É por isso que precisamos ouvir sobre a graça muito mais. Porque a graça não é natural. A graça não é natural. Sou pecador da graça e eu sei que não é natural. Eu preciso me lembrar muitas vezes o que é a graça. Se eu machucar você com as minhas palavras porque você mereceu, eu não ministrei a graça para você. A graça é um favor imerecido, eu dei o que você merecia. Amém? Está me ouvindo? Esaú é um grande exemplo e Esaú viveu antes da lei. Então como ele caiu da graça? Ele caiu da graça ficando preocupado com a sua performance. Ele cria que porque ele era bom, porque ele era um bom caçador, ele era um homem forte e o seu pai o amava por causa do que ele fazia. O que não era verdade. Olhando para a vida dele, dava para ver que era só performance. E Jacó era um homem que vivia em casa. Sabe? E quando Esaú fazia algo, confiava na sua performance. Qual foi o resultado? Tinha raiz de amargura e problemas sexuais. E ninguém vai te dizer que esses dois problemas de amargura e pecado sexual na igreja hoje é por causa de performance. Vão dizer, não, tem que fazer mais. De fato, é porque não estão fazendo muito e estão com esse problema. O diabo conseguiu nos enganar, fazendo as pessoas caírem da graça de Deus. Um outro exemplo é o filho pródigo. Sabe da história de Lucas 15? Quando fala do filho pródigo, e fala de dois filhos, o filho mais novo, disse para o pai, queria que você morresse. Em essência foi o que ele disse. Eu quero a minha herança agora. A Bíblia diz que ele foi para bem longe. E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro vivendo dissolutamente. E quando ele voltou, ele foi parar num chiqueiro. E até aquela comida de porcos parecia boa. Ele disse, na casa do meu pai, os servos têm pão suficiente até para dar. Me levantarei e irei para o meu pai. Olha, ele não voltou para o pai porque amava o pai, ele voltou para o pai porque estava com fome. Ele mesmo disse, os servos têm pão para dar e vender. Mas se você der um passo em direção a Deus, Deus vai correr para você. Não importa o seu motivo, todos nós, quando vamos a Deus primeiramente, não vamos porque o amamos. E ele nos recebeu. Vamos a ele para sermos protegidos do fogo. Lago de fogo que não queremos, ok? Amém, mas nos apaixonamos por ele depois. Depois descobrimos o seu amor e quão maravilhoso ele é. O filho voltou e o pai correu para ele. O pai o abraçou e o beijou. O pai deu a melhor roupa para ele, colocou anel no seu dedo, matou o bezerro cevado e disse para todos, vamos dar uma festa porque meu filho estava perdido e agora voltou. Então, estavam celebrando. Então aquele filho, aquele que ficou em casa, o filho mais velho veio do campo e perguntou aos servos o que está acontecendo. Ele tinha escutado a música. Sabe, as pessoas que são legalistas, pessoas que são amargas, eles não entendem sobre música e dança. Eles têm que perguntar o que significa essas coisas. Para eles é fogo estranho. Eles perguntam o que é isso. O servo respondeu, seu irmão voltou, seu pai deu uma festa. Então ele ficou irado. Raiz de amargura, olha isso. Mas ele se indignou e não queria entrar a raiz de amargura. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. Olha eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ah, é? Então ele foi o primeiro. Sem nunca transgredir o teu mandamento. Tenho te servido e nunca me deste um cabrito. Porque ele queria um cabrito para celebrar com o pai. O cabrito foi morto quando o caçula voltou para celebrar juntos. Mas ele queria um cabrito não para celebrar com o pai, mas para se alegrar com os amigos. Mais uma vez, e nunca transgrediu o teu mandamento. Era um homem sob a lei, um homem que pensava na lei. Ele via um pai exigente. Amém? E por isso, vemos a raiz de amargura. Vemos os pecados sexuais. Onde isso? Vamos ver.
Diz aqui, mais embaixo, próximo verso. Vindo, porém, este teu filho, nem disse o meu irmão. Vindo este teu filho. Eu sei que há um problema quando o Justin faz algo errado e minha esposa diz, o seu filho. Sabe o que o seu filho fez? Então eu sei que eu tenho que discipliná-lo. Você faz isso? Seu filho. Sabe o que seu filho fez? Você sabe que é um problema. Ok, a noite vai ser longa. Ok. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha, se ler com cuidado. Não temos tempo para falar disso, mas a Bíblia não diz que ele gastou com as meretrizes. Achamos que sim, e talvez ele tenha feito. Ok? Mas a Bíblia diz, em uma versão, que ele gastou dissolutamente. E em outra versão diz que irresponsavelmente. Não diz que ele gastou com a prostituta. Pode ler bem isso. Eu acho que sim. Mas de tudo aquilo que o filho mais novo fez, o irmão mais velho só mencionou que ele gastou com meretrizes. Por quê? Porque ele pensou nisso. Pense nisso. Geralmente, sabe, nós somos atraídos pelas mesmas coisas, que sabe, nós pensamos nelas e julgamos os outros porque aponta para nós. Ele se revelou, ele ficou irado, raiz de amargura, também, provavelmente, tinha problema com lascívia. Eu garanto a você, olha para uma pessoa religiosa, não importa a sua denominação, seja o que for, se tem amargura e pecados sexuais, ele tem problema com a graça. Ele caiu da graça de Deus, e muito antes dessas duas coisas acontecerem na sua vida, pode perguntar, será que perdeu uma noção do amor de Deus? Será que parou de ouvir mensagens que apontam para Jesus e sua pessoa maravilhosa? E do amor de Deus? Será que perdeu a noção do amor de Deus? Será que recebeu a revelação da sua graça? Porque te digo isso. Você se lembra quando era cheio de graça? Amém. Você até dava gorjeta para o frentista no posto de gasolina, certo? Você era bom quando via alguém carregando algo pesado, perguntava, posso te ajudar? Você estava cheio de amor. Porque estava cheio de graça. Esse é sempre o resultado. Ok, voltando. Espera aí, preciso falar isso. O pai disse a ele, filho. Ele disse, nunca me deste. O pai disse, filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Revelação. Tudo que tenho é seu. Ele disse, por que você não matou o cabrito? Aquele cabrito é seu. E o problema é quando você pensa na lei, certo? Você vê Deus como um Deus duro, exigente. Ele exige que eu o sirva e que eu cumpra todos os seus mandamentos. Ele exige, você pensa sempre na exigência e o povo da graça sempre está pensando na provisão. Deus está me dando a graça, Deus está me dando. Eu estou cheio da sua bondade. Amém? E se coisas ruins acontecem, tudo coopera para o meu bem. Tudo para o meu bem. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Você está sempre pensando em como Deus dá, como Deus derrama, como Deus ministra. Este é alguém que está sob a graça. José não ficou irado com seus irmãos. Vocês me venderam, mas foi Deus quem me enviou. Ele viu que era obra de Deus, Deus ministrando. Por isso não ficou irado com seus irmãos. Vocês acharam que me venderam, mas foi Deus quem me enviou para preservar suas vidas. Ok? Filho. Tem algumas palavras no grego para filho. Uma é criança, criança. E foi a primeira vez que a palavra criança aparece em toda essa história. Na nossa versão diz o filho mais velho, o filho mais novo. E para tudo isso, usa ruiós, que são filhos legítimos com direitos. Filhos com direitos e privilégios. Amém. Quando o pai disse àquele filho, o filho mais novo, quando voltou, meu ruiós, meu filho com todo direito e privilégio. Jesus nos fez filhos de Deus. A todos que o receberam, foram feitos filhos de Deus, ruiós de Deus, com direitos e privilégios. Amém? Mas olha, o pai olhou para este filho e disse para o mais velho, que estava olhando para sua performance, olhando para si mesmo e não para a bondade do pai, ele disse criança. No grego é criança. Criança. Tudo que tenho é seu. Está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Diz criança. É lógico, falou com ternura,
mas criança. Por isso que quando Israel era criança, foi colocado sob a lei. Quando Jesus veio, ele trouxe ruiós, ele nos fez filhos.